5 de março, ainda de quarentena de Covid, e vamos para mais um passeio livre. Trilha sonora de hoje, Rock Set. Temos aí também uma colega de trabalho, uma oficial de justiça, exercendo o seu mistério. Bom, estou saindo aqui do meu condomínio, né? E hoje eu vou, né? Percurso de hoje, desse passeio livre, eu vou passar na casa da minha mãe, mas iremos passar pelo bairro Ponto Novo e conjunto Castelo Branco. Nós vamos passar na Pets, porque eu vou comprar a comida, né, dos meus gatos. Eles são gatos idosos e eles comem uma comida especial. Eu tenho um amor muito grande pelos meus gatos. Eu não moro com eles, né? Eles vivem na casa da minha mãe, né? Um deles nasceu em 2012, em novembro, o outro nasceu em abril de 2013. Então eles têm, respectivamente, 13 anos e 12 anos e alguns meses, né? Então eles são gatos já idosos, né? E eles comem uma ração especial, né? Um deles, o mais novo, ele teve problema urinário, né? E aí ele realmente precisa dessa ração especial, uma ração cara, custa mais de R$100 1 quilo de ração. Mas é uma despesa que, apesar de tudo, eu não acho ruim, né? Os animais de estimação são seres angelicais, né? Não existe nada melhor do que eles. Eu costumo dizer que eles são até melhores do que os seres humanos, né? Eu amo meu filho incondicionalmente, mas eles têm uma passagem pela nossa vida muito breve, né? Eles vivem pouquíssimo tempo, então eu não sei quanto tempo mais eu vou ter eles em minha vida. Então as poucas vezes que eu tenho agora, né, que eu tô com meu filho recém-nascido, né, bebê, então eu tenho tido pouco tempo para vê-los, mas as oportunidades que eu tenho para vê-los eu aproveito ao máximo, sabe? Eu tento dar o máximo de amor possível que está dentro do meu alcance. Então eu beijo muito os meus gatos, eu sou apaixonado por eles, sabe? São animais que eu amo incondicionalmente também. Eu acho que eles ocupam um lugar à parte, né? Cada um tem o seu lugar, né? Eu não gosto de dizer que existem hierarquias. Claro, existem hierarquias das pessoas que a gente considera mais importante e as outras pessoas, mas dentre elas eu não costumo hierarquizar. Eu acho que elas têm um local específico, né, em nossa vida. E o meu filho biológico tem o seu lugar, né, muito importante. E eu esqueci, né, e acabei pegando um caminho errado, né? E agora vou ter que ir por aqui, né? Esse percurso aqui. Vamos fazer um caminho off-road, né? Não tá chovendo. Logo, vamos fazer aqui esse trecho off-road. Espero que eu não fique pelo caminho. Trecho curto, né? Vocês veem, né? O que é a negligência do poder público? É um trecho insignificante, né? Isso aqui não dá nem 200 metros. O que custa fazer, né, 200 metros de asfalto para ligar 2 pontos, né? O que já encurtaria o trecho, né, para muita gente, né, que vem de um canto para o outro aqui, de dentro dessa parte aqui do bairro Jabotiana. A gente está aqui passando agora pelo bairro Jabotiana, na zona oeste de Aracaju. Estamos em São Cristóvão mais. Bom, aqui, né, já fiz muitos vídeos. Eu vou passar pela praça, né, pelos supermercados Mercantil e Atacadão. Eu ainda sinto um pouco de falta de ar. Essa Covid, essa cepa que me pegou, eu acredito que foi uma conjunção de fatores, né? A minha imunidade talvez estivesse baixa e
juntou isso daí com essa cepa muito violenta, né, que acometeu. Porque você viu, eu tô no 6º dia, né? Comecei na 5ª, mas os sintomas mais graves começaram na 6ª. Mas eu tô no 6º dia e eu ainda sinto falta de ar, né? Por exemplo, agora aqui eu não tô com o nariz com coriza, não tô com o nariz entupido, mas eu sinto um pouco de falta de ar, um incômodo ainda, né? Então, para quem acredita que a Covid-19 é uma besteira, não é não. Enfim, então tá um dia mais leve, né? Eu tô de atestado, então tô fazendo as demandas do meu trabalho à medida em que eu consigo fazer, né? Hoje eu tô melhor, então eu consegui. Tô isolado no meu apartamento, sem ver meu filho biológico. E a ração eu vou deixar, né? Eu vou entregar à minha mãe, né? E vou deixar lá. O dia tava bem azul, o céu tava bem azul, limpo, né? Mas só na perspectiva que eu tava observando. Mas agora tá já essa nuvem aí, essas nuvens são nuvens altas, né? Eu lembro quando eu estudava na escola, né? Os tipos de nuvens, aí tinha cirros, estratos, cúmulos, nimbus, né? E essas nuvens, né, visualmente, parecem ser nuvens estratos, né? São aquelas nuvens altas, não são como as nuvens cirros, né, que já estão numa camada bem mais elevada da atmosfera, né? São nuvens estratos, né? Não são nuvens de chuva, elas também estão bem altas, né? A gente, quando vê as nuvens assim, a gente pensa que as nuvens estão próximas, mas não. Essas nuvens maiores são nuvens cúmulos, né? Parecem algodão doce, né? Que são mais baixas, elas são muito mais baixas do que as nuvens estratos, do que as cirros, né? Tem outros tipos de nuvens. Acredito que quem é especializado em climatologia, né? E os geógrafos, com certeza, tem outros tipos de nuvens. Eu não sou dessa área, né? Sou apenas alguém que gostava muito disso na escola e estudava com muito prazer. Quando eu estudava, né, pro vestibular, na minha época, né, hoje é Enem, mas sempre eu tinha um bloco de estudos, então eu estudava. O dia de estudar era sempre de matemática, para mim era muito sofrido, nunca, né, infelizmente, né, eu admiro as pessoas que gostam de matemática, né, que são boas em matemática, porque eu nunca fui, para mim sempre foi um martírio estudar matemática. Matemática, física, química, biologia. Eu costumava dizer que eu estudava, mas quando era o dia de estudar história e geografia, eu costumava dizer que era o dia mais leve, né? Que praticamente eu nem ia estudar, né? Não, eu vou ler história e geografia, né? Principalmente história, sempre gostei muito de história. Mas geografia para mim sempre foi uma diversão, né? Qualquer modalidade, estudar relevo, estudar clima, estudar geopolítica, estudar demografia, eu sempre fui fã de geografia, né? Mas a hora que eu escolhi para minha vida não tem nada a ver nem com geografia e tem só um pouco a ver com história, né? Mas também a história, na realidade, assim como matemática, como filosofia, elas estão em tudo, né? Tudo que você estuda, você tem que estudar a história daquilo ali. Então, história é o geral, né? É como estudar português, né? Produção de texto é básico para todo mundo, assim como o fato de você ser obrigado a ter noções de produção de texto não significa que você vai ser, né, um linguista, né? Alguém formado em letras. Bom, estamos passando aqui pelo Conjunto Castelo Branco, a sorveteria do Castelo Branco, uma região bem icônica aqui, né? Bem movimentado isso aqui, né? Tem alguns lugares de lanche aqui ao lado tem uma fábrica, uma igreja, enfim. Aqui é a Avenida São João Batista. A gente vai seguir até o final dessa avenida, né? A São João Batista, porque a gente vai na unidade da Pets,
que tem aqui, né, no Ponto Novo. Aqui em Aracaju tem 2 unidades que eu me recordo, né? Acredito que devem ter mais já, mas as que eu conheço são a dos Jardins, que é a mais antiga, e essa aqui, mas acredito que devam ter mais lojas pets, né? São lojas que tem tudo, né, para animais de estimação, mas é mais caro, né? Então, aqui as coisas são mais caras, mas também ela abre todos os dias, né? Eu realmente não tô 100%, sabe? Porque eu realmente tô sentindo um incômodo agora, principalmente quando eu liguei o ar-condicionado, falta de ar e agora soluço, enfim, tudo de ruim na hora que eu tô gravando esse passeio livre. Mas como é um passeio livre, né? E eu tô sonolenta também. Então todas essas coisas eu ainda atribuo à Covid, né? Eu acho muito bonita essa paisagem, né? Esse nublado, né? Esse nublado dessas nuvens altas, né? São um nublado diferente, né? Dificilmente vai chover, né? Agora, por agora, né? Essas não são nuvens de chuva. Então, dá pra ver que as nuvens são bem altas, né? Enfim, estamos chegando aqui, né? Até desliguei o ar-condicionado porque eu me sinto melhor. Aqui ao lado, à esquerda, é um cemitério, o cemitério São João Batista. Então aqui nesse local, 2 parentes meus, né, estão sepultados aqui. E o que a gente está vendo, essa aglomeração aí, é certamente um enterro, né? Todos os dias morre alguém. A gente tem que sempre saber disso. Nasce alguém e morre alguém. Desde que meu filho nasceram pelo menos uns 10 só naquele dia, naquela maternidade. E certamente morreram não sei quantas pessoas, né? Pelo menos aqui em Aracaju e adjacências. No mundo, certamente milhares, né? Até porque se a gente considerar a faixa de Gaza, né? Considerar, né, o genocídio que está acontecendo lá, então a gente acrescenta aí muitos e muitos milhares. Bom, eu vou parar aqui, né? Não sei se é um local apropriado para parar, mas vou parar o carro aqui, já que eu vou só fazer uma compra rápida. E daqui a pouco a gente volta de novo para continuar nossa filmagem e irmos até a casa da minha mãe. Vamos fazer uma pausa aqui em nossa gravação. Chegamos na Pets. Vamos fazer um breve passeio aqui, né? Mas a ração que eu estou procurando tá logo ali. Eu sei até onde fica, né? Aqui, passeando um pouco aqui na Pets. E vamos ao que interessa. Temos essa daqui de meio quilo, mas o que eu preciso é aqui. Ok, então essa daqui. Então, vamos dar mais uma voltinha aqui, né? Aqui, Pets. Tem muitas coisas, né? Mas a área que eu procuro é sempre essa, né? Aqui dos gatos. A próxima eu vou comprar na Shopee, que é mais barato, né? E lá, isso aqui é tão absurdamente caro, né? R$7 um refrigerante, né? Aí a gente vê que o preço de um chocolate também, né? R$7. Vamos no autoatendimento aqui. Daqui a pouco a gente volta. De volta ao nosso cockpit. Vamos agora voltar para chegarmos lá no apartamento da minha mãe, onde eu vou deixar a ração para os meus gatos. Não vou poder subir, né, para vê-los, porque não posso ver ninguém, né? Estou em isolamento. Vamos pegar essa parte daqui, vamos voltar, né, para a mesma entrada, porque eu vou pegar esse cruzamento daqui da Avenida São João Batista com a Avenida a Nova Saneamento, né? E aqui estamos. Bom,
estamos passando em frente ao cemitério Colina da Saudade, né? Como eu havia dito, né? Todos os dias tem gente morrendo, gente nascendo no mundo, né? Aqui, passei por essa rótula, cruzamento, aqui tem que ter bastante cuidado, porque se vacilar aqui, né? Se envolve em um abalroamento, né? Vamos continuar aqui pela... Aqui essa avenida é a Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, né? Eu sempre confundo, é Gonçalo Hollenberg Leite ou Gonçalo Prado Hollenberg. Aí eu não sei o nome, né? É a antiga Nova Saneamento, né? Meio contraditório falar, né? Mas é a antiga Nova Saneamento. Vamos entrar aqui. Não vou não pegar essa. Não, porque o trânsito está tão caótico, né? Que não tem muita opção não. O trânsito 3h46 da tarde e o trânsito já está bem caótico aqui. Não dá muito pra gente ter muita margem, né? Aqui ao lado já está funcionando o Gonzaga. Esse aqui é uma unidade do Hiper Bom Preço, né? Muito bom, supermercado maravilhoso, né? Quantas vezes já vim aqui à noite, né? Já tive uma namorada em que a gente vinha conversar aqui também, nesse estacionamento. Estacionamento era de graça, né? Enfim, já tive momentos memoráveis aqui, né? Lá na década passada, na década de 2010, né? O tempo passa muito rápido, né? Essa namorada que eu vim aqui, eu acredito que umas 2 vezes aqui nesse estacionamento que a gente vinha conversar, foi lá em 2013, né? Essa namorada de 2013 era bem marcante, né? Foi um namoro curto, porque ela era uma pessoa bem complicada, né? Difícil, né? Pelo menos comigo, né? Acho que ela não gostava de mim também. Quando a gente não gosta, as coisas não dão certo, né? Mas ela, na época, era muito bonita. Eu acho que foi uma das namoradas mais bonitas que eu tive, né? Ela era muito bonita, ela era, enfim, uma princesa, né? Uma princesa. Bonita, inteligente, atraente, apresentável, mas, né? Não gostava de mim, como tudo na vida, né? É como a música Crash Boom Bang de Roxette, né? Não tinha como dar certo, né? Ela não gostava e foi um namoro cheio de idas e vindas, complicado demais, sabe? Eu sei que depois ela foi embora para Brasília, né? E ela casou, e pelo que eu soube, né? Vendo as redes sociais, óbvio, né? Eu tive mais contato. Ela teve 3 filhos, né? E, enfim, tô vivendo a vida dela lá, né? Em Brasília, com o marido dela. E estamos flagrando uma movimentação estranha, uma movimentação atípica aqui. E eu estou preso porque esse caminhão quer entrar ali, né? Esperto. Vou continuar aqui porque depois para voltar ali eu sei que esses trechos aqui não podem entrar também, os trechos pontilhados. Eles são armadilhas justamente para a pessoa, no horário que é permitido, ela entrar na parte pontilhada e levar a multa. Não porque você entrou no horário proibido, mas porque você entrou no local proibido. E é isso. Foi, lembro sempre, né? Onde hoje é o Gonzaga, né? Tudo acaba, né? Depois aquele Bom Preço fechou, ficou sem funcionar um tempão, né? E aí essa rede comprou, ou arrendou, né? Acredito que arrendou, porque os terrenos são da mesma família que ainda era Bom Preço. E tá lá, né? Hoje eu ainda não fui, não conheço esse Gonzaga, né? Temos sempre que buzinar, porque se a gente não buzinar, o povo entra, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Estamos passando aqui na Hermes Fontes, um dia de semana, então o trânsito bastante agitado, né? Para dizer o mínimo.
canal, né, tá tendo uma redução muito grande e agora tá tendo uma redução nos shorts. Antes eram só os vídeos que eram afetados, né? Mas os shorts também estão em queda, né? Eu posto, antes tinha shorts iam a 1.000, alguns 2.000, mas agora não chegam, mais difícil, muitas às vezes nem tem visualização. Então o canal realmente está sofrendo mais um golpe. Já não tinha, né, visualização, já não tinha alcance nem nada. Então vai chegar um momento que eu vou parar de produzir, porque senão realmente eu vou ficar falando sozinho, né? Então aí quem assistia aí, a tendência vai ser eu parar mesmo, porque não tem sentido continuar se ninguém assiste, né? Se a plataforma, o algoritmo realmente não entrega absolutamente ninguém, nem mesmo a quem é inscrito. Então é um bloqueio sério. Chegamos aqui, vamos parar um pouco, depois a gente continua. Retomamos aqui nosso passeio livre. Nós vamos voltar até a próxima parada, né? Faremos. Bom, e a gente vai voltar nesse passeio de hoje, né, pela Nestor Sampaio. E aqui esse local, né, não dá para ver, né, esse prédio que a gente está parado aqui, ele já foi o prédio da antiga Telegipe, empresa de telefonia estadual, né, que na década de 90 foi privatizada, né? Tudo foi privatizado, né? A rede de telefonia pública do Brasil, para dar lugar a esse lixo que a gente tem, que é a Vivo, claro, a UTIM, essas merdas aí, né? E as de bairro, né? Que vieram depois, que só existiram por causa da Telebrás, né? Que foi recriada em 2010. Mas enfim, aqui, né? E aqui é um local que eu já caminhei muito, essa rua aqui, né? Já devo ter falado isso em algum passeio livre, mas não custa nada falar de novo, né? Já que esses passeios livres são só devaneios do meu cotidiano, né? Aleatório. Então aqui eu vinha da escola lá nos anos 90 e uma parte dos anos 2000, né? O início da década de 2000, na minha adolescência, então eu vinha da escola no ponto de ônibus ali na Avenida Hermes Fontes. Tudo era muito diferente, né? A Nestor Sampaio, que até 2021 era mão dupla, né? Graças a Deus acabou, virou mão única, melhorou 1000%, não foi 100%, 1000%, né? Isso aqui tem acidentes fatais aqui, era terrível, congestionamentos. Hoje é tranquilo, é ótimo andar aqui, é só nos horários de pico que tem trechos de congestionamento no semáforo ali, mas fora isso, o resto é bem tranquilo aqui. E eu andava aqui até um apartamento que era nessa região aqui. Aqui era a padaria Cruzeiro, existe até hoje. Teve um flanelinha aí, né, no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Muitas coisas existem até hoje, né? Aqui a gente tá vendo mais pataquadas, idiotices no trânsito, pessoas, né, atrapalhando o trânsito. Continuando aqui, essa loja é a Comé, uma loja de doces, de balas, enfim. Existia também na minha infância e adolescência, até hoje está aí. O salão de beleza também, né, que eu costumo cortar o cabelo. Aqui um ônibus que entrou vazio do nada, a via preferencial, né? A barbeiragem tem que ser assim, aqui no Aracaju, né? E esse trecho todo eu pegava até o ponto de ônibus, né? Dessa rua aqui, pegava a esquerda, né? A gente vai direto, porque você vai até a Rio de Janeiro e vai voltar, né? Para entrar lá na Jabutiana de novo. Então você vê que esse trecho não congestiona mais como antes. Eu tenho vídeos no canal, até de antes, né, do fim da duplicação aqui, da mudança de sentido. Eram congestionamentos tenebrosos, né? E até time-lapse aqui. Inclusive,
o episódio 13, essa antiga time-lapse aqui. Mais à frente, né, agora, essa construção aí à direita, essa construção meio greco-romana, isso é uma igreja católica, né? Um pouco diferente, né? Aquele padrão barroco, né, de algumas igrejas. É uma igreja católica aqui do Ponto Novo. A gente já está aqui na região do Ponto Novo. Essa região aqui eu andava a pé já na minha juventude, né? No início, né, da minha juventude, quando eu ia para a autoescola, né? Na região aqui da Rio de Janeiro, próximo ao Detran, concentravam muitas autoescolas. A gente tinha que fazer autoescola, né? Eu sei que recentemente houve uma mudança na legislação de trânsito e não é mais obrigatório, né, fazer autoescola. Você só é obrigado a pagar a taxa do Detran, as taxas, né, fazer a prova, mas não precisa mais fazer autoescola. Isso melhorou muito, né? Barateou muito o custo, né? Graças, né, a esse governo que o Brasil, né, pelo menos metade dele não enxerga, né? Não quer enxergar as mudanças, né? Enfim, só lamento, né? A burrice das pessoas é que torna o mundo uma merda, né? O que é bom, as pessoas são burras, né? E metade da população brasileira emburrecida, né, não reconhece o que esse governo faz de bom e fez de bom, e corre o risco até de não se reeleger. Acredito que vai se reeleger, mas ainda assim, né, há uma boa parte de pessoas burras, extremamente burras, imbecis, que vão votar num projeto de alguém que vai destruir o Brasil, né? Imagina, né? O que passa na cabeça de alguém vai dizer assim: porra, o que é que ele vai fazer pra mim? Nada, ele vai tirar tudo, minha vida vai ficar uma merda, tudo mais caro, tudo ruim, mas eu vou votar nele, porque eu sou burro, eu sou idiota, eu vou votar nele porque eu sou. Aqui a gente está passando pelo Detran, né? E agora voltando a nosso bairro vizinho, né? Porque eu moro em São Cristóvão, né? Infelizmente ou infelizmente, passando aqui por esse viaduto, se a gente continuasse, era um caminho que eu fiz muito pelo ano passado, né? Que a gente ia lá pro meu apartamento da praia, né? No condomínio que eu batizei de Jardim dos Demônios, né? Mas o condomínio que fica lá na Aruana, batizei assim porque a parte do público lá realmente é feito do que tem de pior na sociedade, né? Só vagabundo, troglodita, puta, vagabunda desempregada, ou essas vagabundas desocupadas, né? Viado enrustido, né? Enfim, o que não presta, o chorume, né, da sociedade, gente burra que com certeza contribui aí para o Brasil ser uma bosta, né? Infelizmente não tem como eliminar esses lixos, né? Se pudesse eliminar, mas pelo menos esses elementos aí, não vou mentir, vou ser hipócrita, mas não podemos, né? Infelizmente. E agora estamos entrando aqui na Avenida Farmacêutica César Pina Regis. Então o céu aproximadamente 4 horas da tarde. Como o céu hoje está parcialmente encoberto, né, por essas nuvens altas, então o céu ele fica com esse aspecto um pouco estranho, com essas nuvens altas brilhando, ofuscando. Elas ficam na frente do sol, então fazem essa sombra, fica essa escuridão aqui, né? E ao fundo a gente vê o céu azul, que seria o céu caso essas nuvens altas não estivessem cobrindo o sol. Mas é bom, tá mais fresco, inclusive, tá menos quente. Essas nuvens realmente estão fazendo como se fosse uma sombra aqui, não fazendo uma estufa sobre a cidade, né? Bom, já estamos retornando à nossa base, né? Esse é mais um dia aqui da minha quarentena, né? Esse passeio livre. Canal, né? Uma merda, né? Cada vez menos, né? A tendência agora vai ser essa. Nem os shorts dão mais visualizações, né? Não sei que milagre esse canal ainda teve, né? Algum sucesso mínimo com shorts, mas agora nem os shorts tem mais engajamento. Então a tendência é o canal mesmo entrar
numa espiral, descendente até o fim, né? Até um shadowban total, ninguém vai ver, né? Eu acho que só mesmo se você entrar diretamente no canal, coisa que ninguém vai fazer, né? Então, muita gente pensa assim, o canal não publica mais nada. Não, é porque o algoritmo não mostra mesmo, de propósito. Ele esconde o máximo que pode para ninguém ver, né? Por quê? Não sei, né? Enfim, e aqui estamos, aqui nessa rótula ali, a gente tá vendo uma viatura da CMTT, então, né, temos aí agentes da SMTT preparados para multar, né? Eles estão ali. Então nós vamos passar aqui. Eu acredito que teve um acidente. Tá. Ótimo. Teve um acidente, alguma barbeiragem ali, né? Como sempre, né? A gente burra, idiota e bate carro por qualquer merda, né? Desatenta e retardada. Como sempre, né? Em qualquer lugar do mundo tem esse tipo de gente idiota que faz essas barbeiragens. Bom, eu vou parar ali em uma frutaria, né? Em que eu vou comprar alguns itens que estão faltando, frutas também para mim. E aí a nossa gravação vai terminar agora, porque depois não tem mais sentido, né? Mas é isso, né? Canal Shadowban, shorts agora quase sem visualizações. Os vídeos longos já não estavam tendo também. É o fim do canal, né? O fim lento e progressivo. Aqui, para aqui. O fim lento e progressivo, então a gente se vê. Sabe-se lá quando, não sei, né? Ainda vou ficar publicando, mas vai chegar um momento em que eu não vou publicar mais nada, né? Eu vou encher o saco de ficar gravando isso. Então é isso aí.